Há uma planta que cresceu à margem da civilização durante milhares de anos, que foi adorada por civilizações antigas, que pode fornecer mais proteína por metro quadrado do que qualquer outra cultura agrícola conhecida e que, dependendo do país em que você viver, pode te levar direto para a cadeia. Ela não é nova, ela não é exótica demais. Ela é tão comum que provavelmente você já a viu crescendo nas rachaduras do calçamento, nas margens de rios, ou até mesmo no seu próprio quintal, sem imaginar o tesouro biológico que estava ali parado, esperando para ser descoberto. Seu nome é tão simples quanto sua aparência. É a lentilha aquática, ou pelo nome que a maioria das pessoas conhece melhor, a lemna. E mais especificamente, a espécie que está virando o centro das atenções do mundo inteiro neste momento é a wolffia, um primo-irmão da lemna, que é, literalmente, a menor planta com flores do planeta Terra. Vamos começar pelo que mais chama a atenção, porque essa é uma história que merece começar pelo mais surpreendente. A wolffia, às vezes chamada de duckweed em inglês ou de lentilha d'água em português, é uma planta inteira, completa, com flor e tudo, que tem o tamaninho de um grão de arroz. Não estamos falando de uma folha, uma parte ou um fragmento. Estamos falando da planta inteira. Um organismo completo, funcional, capaz de se reproduzir e florescer, encaixado em um espaço menor que a cabeça de um alfinete. Para dar uma noção real do tamanho, imagine que você colocasse cerca de 10 delas na ponta do seu dedo mindinho. Elas caberiam todas ali, sem problema nenhum. É exatamente isso que um botânico britânico chamou, não sem razão, de a joia perdida da botânica. E o que essa joia perdida tem a oferecer? Proteína. Uma quantidade absurda, proporcionalmente falando, de proteína. Estudos realizados pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e confirmados por pesquisadores de diversas outras instituições ao redor do mundo, mostram que a wolffia contém entre 35% e 40% de proteína em relação ao seu peso seco. Para contextualizar, a soja, que durante décadas foi considerada a rainha das proteínas vegetais, contém cerca de 36% de proteína em peso seco. A wolffia empata com a soja, mas não para por aí. Quando você leva em conta a quantidade de água, espaço, recursos e tempo que cada uma dessas plantas precisa para crescer, a wolffia vence com folga. Ela não precisa de campos extensos. Ela não precisa de solo fértil sofisticado. Ela não precisa de sistemas complexos de irrigação. Ela precisa de água e cresce diretamente sobre a água. Sua taxa de crescimento é tão impressionante que ela consegue duplicar sua massa em apenas 3 dias sob condições adequadas. Isso significa que, em termos teóricos, é possível produzir proteína vegetal a uma velocidade que nenhuma outra planta terrestre consegue igualar. Mas a história não é só sobre proteína. A wolffia também contém aminoácidos essenciais, aqueles que o nosso corpo não consegue fabricar sozinho e que precisa obter por meio da alimentação. Esse é um ponto crucial, porque boa parte das proteínas de origem vegetal é considerada incompleta, justamente por não conter todos esses aminoácidos em quantidades adequadas. A wolffia, porém, apresenta um perfil de aminoácidos comparável, em muitos aspectos, ao da carne e dos ovos. Isso não significa que ela substitui completamente a carne, já que a ciência nutricional raramente trabalha com afirmações absolutas. Mas significa que ela se aproxima de um ideal que a indústria alimentícia perseguiu durante anos, sem conseguir alcançar com eficiência, usando apenas fontes vegetais. Agora chegamos à parte que envolve polêmica, a parte que literalmente pode te levar à prisão. Em vários países do mundo, a coleta e a comercialização de certas espécies de plantas aquáticas são regulamentadas ou até proibidas. Isso acontece por um motivo bastante racional. Algumas espécies de lentilhas aquáticas são invasoras. Elas crescem tão rápido e com tanta facilidade
que, quando introduzidas em ecossistemas onde não são nativas, podem sufocar rios, lagos e reservatórios, bloqueando a entrada de luz solar na água e matando a vida aquática abaixo delas. No Brasil, por exemplo, algumas espécies da família Lemnaceae estão na lista de espécies de interesse ecológico, e sua manipulação sem autorização pode configurar infração ambiental com punições legais. Em outros países, como partes dos Estados Unidos e da Australásia, certas espécies são classificadas como ervas daninhas, e seu transporte entre regiões é explicitamente proibido por lei. Portanto, dependendo de onde você mora, onde está e de qual espécie exata você está lidando, tentar cultivar essa planta para alimentação pode colocar você em conflito direto com a legislação. E é justamente por causa desse potencial ecológico devastador que a Wolffia e suas parentes também são estudadas como ferramentas de controle ambiental. Pesquisadores na Europa e na Ásia utilizam espécies da família Lemnaceae para limpar corpos d'água contaminados por metais pesados e por esgoto não tratado. Esse processo é chamado de fitorremediação e funciona de maneira elegante. A planta absorve os poluentes do ambiente enquanto cresce e depois é removida e descartada ou reaproveitada, dependendo do contaminante. Isso significa que a mesma planta que pode destruir um ecossistema também pode ser usada para restaurá-lo. Essa dualidade não é coincidência. É exatamente o que a torna tão perigosa quanto valiosa. Voltando à questão alimentícia, há um detalhe que poucas pessoas conhecem. A Wolffia não é exatamente uma novidade na mesa humana. Em algumas regiões do Sudeste Asiático, especialmente na Tailândia, no Vietnã e no Laos, a lentilha aquática é consumida como alimento há séculos. Existem receitas tailandesas que utilizam essas pequenas plantas em sopas e saladas, tratando-as como uma espécie de microverdura rica em proteína. O problema é que, fora dessas regiões, pouquíssimas pessoas ouviram falar desse ingrediente. Ele nunca chegou ao mercado global de forma organizada, pelo menos até muito pouco tempo atrás. Foi justamente nesse cenário que uma startup israelense chamada Lemnature Aqua Farms começou a cultivar Wolffia em escala industrial, com o objetivo explícito de transformá-la em um ingrediente comercial viável para a indústria alimentícia. E é a partir daí que essa planta passa a ameaçar setores inteiros da indústria, de formas que vão muito além da proteína. Pense na lógica. Se existe uma fonte de proteína vegetal que não precisa de solo, que cresce extremamente rápido, que não depende de pesticidas ou herbicidas, que consome menos água do que culturas terrestres e que oferece um perfil nutricional comparável ao da soja e da carne, o que isso representa para empresas que investem bilhões de dólares na produção de proteína vegetal a partir da soja, do amendoim, da ervilha e de outras fontes convencionais? Representa uma ameaça real. Não amanhã, não daqui a uma década, mas agora. E não é apenas a soja que está em risco. A indústria da carne também tem motivos para ficar em alerta. O mundo vive um momento real de transição alimentar. Estudos do IPCC e de diversas organizações internacionais mostram que a produção de carne animal está entre os maiores fatores de contribuição para o aquecimento global, o desmatamento e o uso excessivo de água no planeta. Governos ao redor do mundo incentivam cada vez mais o consumo de proteínas de origem vegetal. Grandes empresas do setor alimentício, incluindo algumas das maiores do mundo, estão investindo centenas de milhões de dólares em pesquisas sobre proteínas alternativas. E no meio de tudo isso, surge uma planta com um currículo que parece bom demais para ser verdade. Alto teor de proteína, crescimento rápido, baixo impacto ambiental e uma história de milhares de anos silenciosamente ignorada. Há ainda um último fato que merece ser mencionado, porque é uma curiosidade deliciosa.
A wolfia é possivelmente um dos alimentos vegetais mais antigos que a humanidade jamais considerou usar de forma industrial. Não temos fósseis impressionantes, nem relatos de civilizações antigas venerando-a como alimento sagrado. Ela simplesmente sempre esteve ali, flutuando, reproduzindo-se e sendo ignorada por grande parte do mundo científico durante muito tempo, justamente por parecer insignificante. Era pequena demais para ser levada a sério, e é isso que torna sua história tão fascinante. Não se trata de uma descoberta feita por alguém que saiu à procura de algo novo, mas por alguém que finalmente decidiu olhar com atenção para algo que sempre esteve ao nosso redor. O futuro, ao que tudo indica, pode pertencer em grande parte a um organismo que cabe na ponta do seu dedo. Ainda não sabemos com que velocidade a wolfia vai ocupar as prateleiras dos supermercados. Não sabemos como os órgãos reguladores vão lidar com a comercialização em larga escala de uma planta que, em outras circunstâncias, pode destruir ecossistemas inteiros. Não sabemos como o consumidor vai reagir à ideia de se alimentar de algo tão pequeno, tão simples, tão aparentemente insignificante. O que sabemos é que a ciência está emitindo um sinal claro e alto. Essa planta tem o potencial de mudar a forma como o mundo humano se alimenta. E isso, para algo tão minúsculo, é um peso enorme.